O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra que foi proclamada, que nos dá vida, que nos cura, que nos liberta. E ainda em pé, continue em pé. Isso. Me veio a inspiração, queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, de nós começarmos já essa reflexão, pedindo uma nova efusão do Espírito Santo sobre nós. Você viu que o tema do acampamento é sobre a esperança, mas eu já quero alertar você que está aqui, você que está em casa, sem batismo no Espírito Santo, sem uma experiência forte com o Espírito Santo, a gente não consegue ser renovado na esperança. Então, nós vamos cantar Eu Navegarei, essa música tão antiga, mas que vai nos ajudar a rezar. E depois, junto com você, o padre já vai conduzir esse momento já de efusão do Espírito Santo, para nós já clamarmos a ação do Espírito Santo que venha sobre nós. Porque quando a gente está bem desesperançado mesmo, às vezes a gente precisa primeiro ter uma experiência com Deus forte, para depois acolher com mais eficácia e assertividade a sua palavra. Levanta os seus braços. Você que está em casa também, se quiser e puder, levanta assim os seus braços, junto com o Marcinho. Nós vamos cantar Eu Navegarei, e depois você vai rezar junto com o padre. Eu navegarei. Cante isso, solta a voz, no oceano do Espírito. No oceano do Espírito. E ali adorarei. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor, cante. Ao Deus do meu amor. Solta a voz, com força, desejando, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, cante. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor, deseje. Ao Deus do meu amor. Eleva os seus braços e clame: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo, cante. Que desce como fogo. Deseje isso, vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo, solta a voz. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Pode ser melhor e enche-me de novo. E enche-me de novo. Vamos cantar a próxima estrofe, solta a voz. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, Que me compreendeu sem nenhuma explicação. que me compreendeu
Canta isso com fé. sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Cante. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Que me compreendeu sem nenhuma explicação. que me compreendeu sem nenhuma explicação. Com os braços bem erguidos, clame: Espírito, Espírito. Espírito, Você aqui, você em casa, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Cante. vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes. vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. e enche-me de novo. Só você cantando agora: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Solta a voz mais forte, que desce como fogo. que desce como fogo, Ainda mais, pode ser melhor. Vem como em vem Pentecostes. como em Pentecostes, Mais forte, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. E você repete agora depois do Padre: Vem Espírito Santo. Vem Espírito Mas Santo. peça com fé, com desejo: Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Batiza-me nesse momento. Batiza-me neste momento. Eu quero a tua efusão. Eu quero a tua efusão. Eu quero a graça de Pentecostes. Eu quero a graça de Pentecostes. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Com o teu fogo. Com o teu fogo. Com o teu poder. Com o teu poder. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Liberta-me agora, Espírito Santo. Liberta-me agora, Espírito Santo. De todo torpor. De todo torpor. De todo desânimo. De todo desânimo. De toda desesperança. De toda desesperança. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Quebra a dureza do meu coração. Quebra a dureza do meu coração. Me liberta de todo fechamento. Me liberta de todo fechamento. De toda ansiedade. De toda ansiedade. Cansaço. Cansaço. Depressão. Depressão. Tristeza. Tristeza. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Experienciar Pentecostes. Experienciar Pentecostes. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Ser batizado por ti nesse Ser momento. batizado por ti neste momento. Isso é Hosana Brasil. Isso é Hosana Brasil. É receber o teu poder. É receber o teu poder. Os teus dons. Os teus dons. Os teus carismas. Os teus carismas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu consagro a ti a minha mente. Eu consagro a ti a minha mente. O meu coração. O meu coração. As minhas emoções. As minhas emoções. Renova em mim a esperança. Renova em mim a esperança. Renova em mim a fé. Renova em mim a fé. Renova em mim a coragem. Renova em mim a coragem. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero, Espírito o Santo. teu poder nesse momento. O teu poder nesse momento. Age em mim. Age em mim. Fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Que esse seja um momento profético. Que esse seja um momento profético. Faz-me enxergar. Faz-me enxergar as inúmeras vitórias de Deus. As inúmeras vitórias de Deus. Na minha vida. Na minha vida. Neste ano de 2020. Neste ano de 2020. Amém. Amém. E você vai se sentando e bem suavemente cantando esse refrão. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Que maravilha, meus irmãos, você aqui, você em casa. Eu confesso que eu senti
desde quando eu preparava lá em casa essa homilia, essa missa, de começar já clamando o Espírito Santo, vivendo esse momento de efusão do Espírito Santo. E é muito simples, viu? É só pedir, é só desejar, é só querer. Isso é Hosana Brasil, é viver no poder do Espírito Santo. Isso é Hosana Brasil. Tenho certeza que o Monsenhor Jonas ficaria muito feliz também de começar uma homilia já assim, uma reflexão no poder do Espírito Santo. Porque, gente, nesse Hosana Brasil, nós estamos refletindo sobre a esperança. O tema desse Hosana Brasil, Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem, existe uma íntima ligação, filho, filha, você aqui, você em casa, entre a vivência da esperança e o poder do Espírito Santo. Sem vivermos uma vida no Espírito, a gente muito dificilmente conseguirá viver uma vida cheia de esperança, uma vida repleta de esperança em Deus. Veja bem, a esperança não decepciona, mas ela não decepciona quando nós vivemos no Espírito e quando o objeto da nossa esperança é Deus. Ela não decepciona se nós esperamos em Deus. Gente, saiba disso, guarde isso no teu coração. A desesperança é um vírus pior do que o Covid-19. Por quê? Porque ela infecta a gente e vai nos matando por dentro. Vai fazendo com que a gente morra por dentro. Sabe? Tragédia não é alguém perder a vida, é alguém deixar coisas boas morrer dentro de si, mesmo estando vivo. A tragédia é quando o afeto vai morrendo dentro da gente, a esperança vai morrendo, o amor, as metas, as perspectivas diante da vida. A desesperança é um vírus que a gente precisa combater no poder do Espírito Santo. Sozinhos nós não venceremos essa batalha, sabe? Precisa ser no poder do Espírito Santo. Precisa ser no poder do Espírito Santo. E você sabia, sobre o Covid-19, por exemplo, não tem como não falar disso nesse ano, né? É interessante quando quem trabalha com anatomia, quem é médico, quem trabalha com biologia humana, sabe do que o padre está falando. É interessante você perceber o caminho de um vírus, né? Existem vírus que infectam de determinadas maneiras. O Covid-19, ele infecta pelas vias aéreas, né? Você toca em um lugar que tem ali o vírus, alguém expeliu, que estava com o vírus, expeliu a saliva, você acaba levando nos olhos, ou na boca, ou no nariz, e ele atinge aquilo que a gente chama de fossas nasais, que são toda essa parte aqui de dentro, né? Por isso que muitas pessoas com Covid-19, a boca fica seca, tem tosse, perde o olfato, né? Só que depois ele vai descendo, chega no pulmão da gente, e o organismo da gente tem duas reações. A primeira reação é chamada de resposta imunológica imediata. É a imunidade do corpo imediatamente reagindo àquilo, né? Só que como o Covid-19 é um vírus novo, essa resposta imediata do corpo, imunológica, a imunidade da gente lutando para mandar o vírus embora, ela já cai, ela não consegue resistir ao vírus, a gente já perde essa primeira defesa. E existe aquilo que é chamado de resposta imunológica adaptativa. Por quê? Porque a resposta imunológica, os primeiros soldadinhos ali dentro das células da gente, não conseguiram expulsar o vírus. Então existe a segunda resposta, que é a resposta imunológica adaptativa. O corpo da gente vai reunindo energias, forças, para combater aquele vírus. E graças a Deus, muitas pessoas têm uma resposta boa, essa segunda resposta que é adaptativa, conseguem parar o movimento do vírus, né? Mas infelizmente muitas pessoas não têm uma boa resposta imunológica, uma imunidade adaptativa. E o que acontece? O vírus vai descendo, desce para os pulmões, chega nos brônquios, bronquíolos, e chegando ali, ele vai causando uma inflamação no pulmão, né? E o corpo, para tentar se defender, manda água para o pulmão. O pulmão vai se enchendo de água. E o corpo, para tentar se defender, expulsar aquele vírus, eleva a nossa temperatura. Aí vem a febre. Febre, pulmão cheio de água, a pessoa fica com pneumonia.
E isso vai afetando todo o funcionamento do nosso corpo, porque o bombeamento do sangue começa a ser afetado, ele não consegue levar tanto oxigênio assim. Você está vendo o caminho de um vírus? Ele entra sorrateiro e vai infectando, vai roubando a vida da gente. Por que o padre está falando tudo isso? Eu não estou aqui querendo dar aula de infectologia. Estou falando tudo isso para mostrar para você e para mim que a desesperança, nós estamos refletindo no Osana Brasil 2020 sobre a esperança. Esperança que não decepciona. A desesperança, ela é um vírus. Você sabia? Sobretudo num ano como esse. Eu não preciso nem dizer o que nós estamos vivendo nesse ano, né? Mas como sacerdote, filho, filha, eu posso te afirmar, ouvindo pessoas, às vezes não tão presencialmente, porque os eventos estão muito reduzidos, você vê, mas pela internet, no meu programa todas as terças à noite pela TV Canção Nova, quantas pessoas perderam a esperança. Quantas pessoas entregaram os pontos. Esses dias eu atendia, conversava com uma pessoa, que ela tinha um trabalho bom, saiu do trabalho para se preparar para concurso, né? Para prestar concurso, o famoso concurseiro, mas uma pessoa muito inteligente, muito capaz, que tinha uma vida pregressa profissional muito boa, pessoa inteligente, trabalhava numa grande empresa, estava hiper animada com os concursos, só que veio a pandemia, como muitos de nós, né? Começou a ficar em casa, tinha a saúde um pouquinho frágil em alguns sentidos, algumas comorbidades, foi ficando em casa, aí cancelaram todos os concursos aos que ela tinha se preparado para prestar, aí ela começou a não ter uma meta ali, vou estudar para quê? Não tem nem concurso, né, padre, marcado. Aí marcaram o concurso, depois cancelaram, e ela desempregada, tentou emprego, não conseguiu na pandemia. E eu fui vendo essa pessoa, pouco a pouco, definhando na esperança, se adoecendo na esperança, sendo infectada pelo vírus da desesperança. Sabe quando você vai vendo que a pessoa vai se entregando? Em primeiro lugar, a pessoa começou a ficar obesa. E não estou criticando quem é obeso, mas você via que ali era justamente o estado de desesperança, porque reflete, né? A pessoa ansiosa, desesperançada, começou a comer. Chegou ao ponto da pessoa nem, deixar de tomar banho, deixar de fazer as coisas, funções vitais. Por quê? Porque ela foi morrendo aquela esperança, aquele ânimo dentro dela. E quanta gente vivendo assim nesse tempo. Quantos idosos, com todo o respeito, digo que eu tenho escutado, padre, eu estou aqui dentro de casa, padre, eu sinto que esses são os últimos anos na concepção da pessoa, da minha vida, as últimas décadas, e eu estou aqui dentro de casa. A desesperança vai tomando conta da gente. E a desesperança, ela é um vírus que, ao contrário do Covid-19, ela não ataca só os nossos pulmões, ela ataca 3 pontos da nossa vida. Ela ataca a nossa mente, com os pensamentos de desesperança. Ela ataca nossas emoções, nosso coração. Claro que coração é uma metáfora, tudo é processado na mente, né, no cérebro, mas ela ataca o nosso coração, as emoções da gente vão ficando bagunçadas, e ela, por fim, ataca o nosso corpo. Por quê? Porque a gente vai somatizando essa desesperança. E aí vem, como eu disse, a obesidade provocada pela ansiedade, pela desesperança. Vem doenças afins, vem a insônia, vem tantas coisas. A gente vai sendo minado. Você que está aqui, como anda a sua esperança? De 0 a 10, você que está em casa, será que você e eu já não fomos afetados pelo vírus da desesperança? Sabe? Talvez, se você e eu fomos, é a hora de reagir. É hora de perceber que Deus continua no trono. Aconteça o que aconteça, as circunstâncias mudam, como eu disse no início da missa, mas Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E pela fé, com esperança, independente do que esteja acontecendo, a gente pode proclamar: Osana Brasil. A gente pode proclamar: Deus está comigo. Mas é preciso reagir. Sabe, é preciso reagir, é preciso ter uma resposta imune, adaptativa, para esse vírus que muitas vezes quer corroer as coisas boas dentro da gente. Gente, e a desesperança, ela vai trabalhando justamente nisso, ela vai corroendo o nosso ânimo, ela vai corroendo a nossa fé, ela vai corroendo o nosso amor, a gente deixa de ter uma perspectiva, sabe? Eu tenho plena certeza que, independente do que esteja acontecendo nesse ano, Deus é o Senhor. Independente, com todo respeito às pessoas sofrendo, às pessoas que partiram, sabe? Deus continua no trono. Isso é Osana Brasil.
é entender que Jesus é o Senhor de tudo que acontece. E olha, antes até de continuar falando dos efeitos da desesperança, eu mudei até a ordem, eu começaria numa ordem inversa, mas ainda dá tempo de falar sobre isso. Antes de falar dos efeitos da desesperança, eu quero falar sobre o que é a esperança. O que é a esperança? Que é uma virtude teologal. Você viu o evangelho de hoje, que bonito? Jesus que se compadece, que via o seu povo sofrido, precisando de cura, precisando de libertação, que via o povo que estava como ovelha sem pastor, se compadeceu, quis curar. Que bonito ver a vontade de Deus querendo vir ao nosso encontro, a vontade de Deus querendo nos curar, a vontade de Deus querendo nos salvar. É nele que a gente espera, que a gente esperança, né? Nós estamos esperançando nesse Deus que não decepciona. Ele não é indiferente ao que você que está aqui nesse santuário, ao que você que está em casa vive, a sua batalha, a sua luta, os seus sonhos. Ele não é, sabe? Então esperança é esperar nesse Deus. Ele é o fundamento. É entender que independente do que aconteça na minha vida, às vezes a vida da gente está uma bagunça, mas Ele está no trono, sabe? Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no livro 2, na parte 2, na questão 17, aquilo que é chamada de secunda secunde, ele dizia o seguinte, que a esperança como virtude, ela nos une diretamente a Deus. Por quê? Porque nós estamos esperando nele, e esperando nele nós estamos nessa relação com ele. Nós estamos ouvindo a sua palavra, nós estamos recebendo o consolo do seu coração. E outra coisa bonita que nós aprendemos com Santo Tomás de Aquino, é que a virtude da esperança, a esperança não é um sentimento, tá? A esperança é uma virtude. O catecismo também nos ensina no número 153, que a gente recebe no batismo infusamente a virtude teologal da esperança. Mas não é algo que está pronto, não é só um sentimento, é algo que você tem que exercitar. Virtude não é dom, é um exercício, você precisa exercitar a esperança. E o que é exercitar a esperança, filho, filha? É tudo enxergar a partir de Deus, usando a lente que é Jesus. É tudo enxergar a partir da palavra de Deus, a partir dessa convicção. Ele está no trono, Ele continua no trono. Aconteça o que acontecer, a água vá para cima, a água vá para baixo, Deus continua sendo Deus. E outra coisa bonita, que eu faço questão de colocar, que existe um documento da igreja fantástico, se você um dia tiver a oportunidade de ler, uma carta encíclica que o Papa Emérito Bento XVI escreveu sobre a virtude teologal da esperança. Se chama Espe Salvi. E o Papa Bento XVI nos ensina a seguinte coisa, presta atenção nisso. A esperança manifesta-se, no número 39 da Espe Salvi, a esperança manifesta-se praticamente nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem, nem sequer diante de um insucesso, e da humildade que aceita o mistério de Deus e confia nele mesmo na escuridão dos sofrimentos. Vamos aplaudir isso aqui que o Papa disse? Pode aplaudir com força, pode aplaudir. Se você não entendeu bem, eu vou ler de novo e vou explicar. Pode aplaudir mais forte, pode aplaudir mais forte, porque se você não entendeu bem, eu vou te explicar o que isso aqui quer dizer. Olha só, a esperança se manifesta na virtude da paciência. O que mais que a gente está precisando ter nesse ano? Senão que a virtude da paciência. Muitos dentro de casa, muitos esperando a vacina, esperando esse quadro mudar, esperando Deus abrir uma porta, esperando a conversão de um marido, esperando a conversão de um filho, esperando uma situação mudar, né? E diga-se de passagem, que existem muitos dias, eu estava vendo a reportagem de um lugar aqui no Brasil, que os divórcios aumentaram 55% em 3 meses de pandemia, não é? Quantos sofrimentos as pessoas vivendo em casa, porque não tinham que conviver tanto, então tendo que reaprender, ou melhor, aprender a conviver com o marido sempre dentro de casa. Senhora que faz comida há 20 anos, chega lá o bendito dando pitaco, ensinando a senhora a fazer o feijão, né? Ai Jesus, como tem que ter paciência, né? É a pessoa lá na sua casa que você não convivia, agora é uma convivência full time, uma convivência constante. O Papa está dizendo, a esperança se manifesta na paciência, que não esmorece diante do bem.
e se manifesta na humildade, que aceita o mistério de Deus. Aceita o mistério de Deus e confia nele mesmo diante dos sofrimentos. Veja só, aceita o mistério de Deus, isso é questão de humildade, está dizendo o Papa. É preciso de paciência, a esperança nos leva a ter paciência, a não esmorecer, a não perder o ânimo, a fé diante dos problemas. Mas a esperança nos leva também a ter essa humildade, que aceita o mistério de Deus, que aceita a escuridão dos sofrimentos. Veja bem, muitas vezes a raiz da desesperança é um fato que aconteceu, a perda de alguém, um desemprego que vai roubando a dignidade da pessoa, que não se sente capaz de ganhar o pão ali para alimentar a sua família, etc. Tudo bem, mas muitas vezes a desesperança, ela nasce justamente dessa falta de humildade para aceitar o mistério da vida, para aceitar o mistério de Deus, para aceitar que eu não controlo tudo. Gente, esse ano veio nos mostrar que aquilo que nós achávamos que estava sob o nosso controle, não está tão sob o nosso controle, não está tão nas nossas mãos assim. Sabe? Tudo que você achava que você domina, não, eu tenho o meu dinheiro, a minha casa, a minha estabilidade. Não é bem assim, né? Vem uma pandemia, vem uma notícia, vem uma situação que desestabiliza e quebra as nossas pernas. E muitas vezes a nossa desesperança nasce justamente na falta de humildade de acolher o mistério de Deus, a escuridão dos sofrimentos. E veja bem, o sofrimento também tem um propósito. Se você tirar todas as dificuldades do seu passado, você vai tirar toda a sabedoria do seu presente. Porque os sofrimentos que você enfrentou e que nós estamos enfrentando, mesmo que não tenham sido enviados por Deus, sejam fato de escolhas talvez mal feitas na vida humana, na vida da sociedade, eles têm um propósito. Deus utiliza o sofrimento para nos fazer crescer. Deus utiliza os mistérios da vida para nos purificar, para nos fazer mais parecidos com Ele. Ao que eu te pergunto, qual é o mistério de Deus que você precisa acolher hoje com esperança? Qual é a escuridão do sofrimento, talvez, de um estado de impotência que você precisa acolher com esperança? Você nos acompanhando em casa, talvez você infectado com a Covid-19, você que perdeu alguém. É difícil a gente esperar em Deus quando a gente não vê o que a gente gostaria acontecendo, ou quando as coisas saem do nosso controle. Mas olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir, em primeiro lugar para mim mesmo, e depois para os outros. Quando as coisas saem do teu controle, elas não saíram do controle de Deus. Quando as coisas saem da tua mão, elas não saíram das mãos poderosas de Deus. Confia, Ele continua no trono. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus, mas é preciso ter essa humildade que aceita o mistério de Deus e que confia nele mesmo na escuridão dos sofrimentos, mesmo na escuridão, na penumbra de cada dia. E veja bem, aceitar o mistério de Deus significa aceitar o mistério da vida. Gente, nada, eu tenho repetido isso, nada agrada mais a Deus do que você e eu acreditarmos que Ele não errou ao nos criar como nós somos, na família que nós estamos, com a nossa origem, com o nosso sobrenome, com a nossa aparência, com o nosso cabelo, com a nossa ausência dele, na cidade que a gente está, com o temperamento que a gente tem. Deus não criou ao fazer você, não errou, aliás, ao criar você. Ele não falhou ao fazer você como você é. Então, quando você com esperança olha a vida, olha a situação de hoje e aceita com humildade o sofrimento, o mistério da vida, o mistério de Deus, você cresce na esperança. Mas como eu falava do vírus, talvez a desesperança já tenha feito um caminho na tua mente, talvez a desesperança já tenha feito um caminho na sua imunidade espiritual, na sua imunidade emocional, que desestabilizou você. E é preciso reagir. Com essa resposta imunológica adaptativa que o padre explicava, a gente precisa reagir, provocar uma reação que faça o organismo expulsar o vírus. No caso, nós queremos expulsar o vírus da desesperança. E como nós expulsamos os vírus da desesperança? Alimentando em nós
o que nos traz esperança. Gente, uma das fontes de esperança para a vida cristã é a leitura da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Vou contar aqui um erro publicamente para vocês. Eu estou celebrando a missa do sábado, mas eu tinha preparado a homilia toda na primeira leitura. Mas houve um probleminha ali, uma confusão, trocaram o livro, e o livro foi da leitura de outra missa. Está vendo os imprevistos? Até o padre tem que ter esperança, viu? Na hora da pregação, né? Esperança que Deus está no controle de tudo. E a primeira leitura de hoje, que não foi a que foi lida por causa desse erro, que acontece, né, em qualquer lugar, em qualquer igreja, isso faz parte, ela é fantástica. Se você puder, você leia depois a primeira leitura do sábado, que é a missa que eu estou presidindo, apesar desse equívoco que a gente cometeu ali. Essa primeira leitura, ela traz 9 promessas de Deus. 9. Eu ia fazer a homilia sobre essas 9 promessas. Como mudou, eu estou adaptando também com esperança, né? Mas eu provoco você que está aqui e você que está em casa a ler essa primeira leitura. E ver a primeira leitura do sábado, do primeiro domingo do Advento, primeira semana do Advento, melhor dizendo, né? Você vai ver que tem 9 promessas, lindas, lindas, lindas. E quando você vai vendo Deus falando, ouvindo, lendo o que Deus promete, isso vai enchendo o teu coração de esperança. Porque veja bem, a nossa espiritualidade e as nossas emoções também têm uma imunidade, né? Um sistema de defesa, que se tiver com as guardas muito baixas, a gente é afetado nesse sistema de defesa. A gente acaba não tendo condições de expulsar os vírus. A gente acaba não tendo condições de vencer o que é mal, né? Então, como você fortalece o sistema de defesa, a imunidade das suas emoções, a imunidade da sua espiritualidade? Como? Você fortalece, em primeiro lugar, lendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas de Deus, as promessas de Deus para a tua vida, as promessas de Deus. Primeira promessa de Deus, que aparece inúmeras vezes na Sagrada Escritura: eu estarei contigo, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. O que você está vivendo hoje? Eu não sei. Você aqui, você em casa, filho amado, filha querida, nessa situação, Deus está com você. Segunda promessa de Deus, que eu gosto demais, que está no livro do profeta Isaías: se tiveres que atravessar a água ou o fogo, eu estarei contigo. Os rios não te submergirão e o fogo não te queimará. Ou seja, a palavra não está dizendo: olha, eu não vou deixar você entrar na água, nem eu não vou deixar você entrar no fogo. Não, porque nós precisamos dessa água e desse fogo para progredirmos, para crescermos, para nos tornar pessoas mais virtuosas. Mas na tribulação, eu estou com você, para de dentro da tribulação te tirar, te fazer crescer. Sabe, é preciso ter uma vida sacramental também para alimentar a esperança dentro de nós, para combater o vírus da desesperança. Gente, é tão triste perceber que nessa pandemia, muitas pessoas simplesmente deixaram de ir à igreja. Em muitos lugares as igrejas já abriram. Claro, se você tem uma comorbidade séria, se você não pode por algum motivo, tudo bem. Mas muita gente jovem que pode ir na igreja, que diz: olha, eu não quero ir na igreja porque é perigoso, mas fica todo final de semana em churrasco com 30 pessoas. Fica depois bêbado. Você já viu bêbado falando com você? Tem um bêbado que vai falar com você sem babar em cima de você e te abraçar? Impossível, não é? Aquela coisa, aquela grudação, mas para ir na igreja não pode. Ou seja, a pessoa está com preguiça, está acomodada, não está recorrendo ao remédio para vencer a desesperança, para alimentar a esperança, que são os sacramentos, que é a leitura da palavra, sim, mas que também é a confissão. Confessar é um remédio para nos libertar da tristeza, da angústia. Confessar é um remédio para nos libertar das opressões malignas na nossa mente, no nosso coração. Você que na sua casa está vendo vultos, você que na sua casa não consegue dormir, sempre vendo pessoas, você precisa se confessar. Você precisa tapar essa brecha para o mal na tua vida, na vida da tua família. O Evangelho dizia que Jesus nos deu autoridade sobre o mal, para curar, para libertar. A gente precisa tomar posse dessa autoridade, sabe? É preciso voltar a ir à missa,
é preciso voltar a frequentar os sacramentos, a se fortalecer. Gente, quando você está com a imunidade baixa, você não tem que tomar remédio. Tanta gente tomando vitamina D, vitamina C. E quando a pessoa está com a imunidade bem baixa, ela não toma uma injeção na veia, com alguma vitamina, com algum antibiótico, anti-inflamatório, não sei. Para nós proclamarmos o Hosana Brasil, a nossa imunidade precisa estar forte, a nossa esperança precisa estar de pé. E às vezes, as situações estão nos mostrando o contrário. Às vezes você olha para a situação do Brasil e te dá uma desesperança. Às vezes você está trabalhando num lugar que o teu chefe só quer arrancar o teu couro, que a empresa te trata como um número, te suga. Talvez você desempregado, você vendo a situação do seu filho nas drogas, do seu marido que você sabe que está te traindo, dessa doença que você está com medo de voltar, esse câncer que você tratou, você esperando em Deus encontrar a pessoa certa e não encontrou. Você precisa reagir. Você precisa reagir cultivando a esperança. A esperança, assim como a fé, nos leva a crer, mesmo sem ver, nos leva a tomar posse de antemão da graça que Deus está preparando para nós. A esperança pressupõe o milagre, sabe? Se você, aliás, o milagre pressupõe a esperança. Se você não tem esperança, você não vai colher os milagres. A esperança é um combustível da alma. É preciso ter esperança em Deus, aconteça o que acontecer. Às vezes você não enxerga, você não consegue ver, mas se você caminhar com esperança em Deus, rezando, lutando, vivendo os sacramentos, usando as armas da fé, você vai conseguir chegar do outro lado, você vai conseguir conquistar graças, você vai conseguir conquistar libertações, você vai conseguir superar os seus medos, as suas angústias. Acredite, acredite. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Espere nele. Ele é mais forte que a sua doença, que o seu medo, que o seu impossível, que a desmotivação que talvez tomou conta do seu coração. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Como eu disse, depois você leia as 9 promessas da primeira leitura do sábado. O padre teve que adaptar um pouco, mas essas promessas, 9 promessas da primeira leitura, são muito especiais mesmo. Você vai ver que ânimo, que coragem que elas vão trazer para você. Veja bem, você lembra que o padre falou que a desesperança nos atinge em várias áreas, na nossa mente, no nosso coração e nas nossas emoções. Coloca a mão na tua cabeça agora por um momento. Eu quero, como sacerdote, fazer uma oração de libertação por você. Libertação de toda desesperança. Você vai rezando no seu coração e o padre, com autoridade de sacerdote, peço ao padre Vicente que impunha a mão também junto comigo, vai fazer uma oração de libertação pela sua mente. Vai rezando no teu coração. Senhor, eu te peço, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos agora sobre esses meus irmãos. Jesus, pelo poder do teu nome, eu peço, liberta a mente desses meus irmãos. Liberta a mente de quem está aqui, de quem está em casa, em teu nome, Jesus. De toda desesperança, de todo pensamento de desespero, de tristeza, de desânimo, de falta de perspectiva, de falta de coragem, de falta de esperança. Liberta essas mentes, Senhor. Liberta a mente desse filho, dessa filha, que foi infectado na sua mente pelo vírus da desesperança. Essa pessoa que acha que não há nada de novo, que cada dia se repete, que não vai acontecer nada de diferente, de nada de especial, que está fadada a uma vida sem graça, sem ânimo, sem perspectiva. Liberta essa mente agora, Senhor. Liberta a mente de todo o mal, de toda a opressão do inimigo, que caia por terra em teu nome, Jesus. Liberta essa mente depressiva, essa mente suicida, essa mente compulsiva, essa mente dominada pelas correntes do vício, essa mente triste, essa mente desesperada, essa mente angustiada, que seja liberta agora em nome de Jesus. Que toda opressão na mente caia por terra em nome de Jesus. Que toda a corrente do vírus da desesperança nessa mente seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E coloca a tua mão agora sobre o teu coração, filho, filha, e vai rezando pelas suas emoções, pelos seus sentimentos.
Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, liberta esses filhos e filhas que aqui estão e quem está em casa, quem nos acompanha, de todos os sentimentos de desesperança. Liberta, Senhor, essa pessoa de todos os sentimentos de desesperança. Sentimentos de desesperança, de fracasso, de desespero, sentimentos de impotência, sentimentos de desânimo, sentimentos de angústia, sentimentos de falta de liberdade, de falta de perspectiva, sentimentos tais como a ansiedade, o medo, a depressão, o desespero, sentimentos que estão gerando patologias psicoemocionais, tais como o pânico, os transtornos de personalidade. Liberta agora, Senhor, esses sentimentos pelo poder do Teu nome, Jesus. Nós confiamos em Ti. Liberta esses sentimentos de toda desesperança. Faz a virtude da esperança crescer nos sentimentos, no coração, na mente dessa pessoa, Senhor. E ainda com a mão no teu coração, o Padre vai fazer agora, concluindo, uma oração de libertação pelo teu corpo, de todos os efeitos da desesperança, que são somatizados e manifestos no corpo. Senhor, liberta, cura agora os corpos desses filhos e filhas que estão aqui, que estão em casa. Cura, Senhor, de toda enfermidade física, Jesus, em Teu nome. Cura do reumatismo, Senhor, dos problemas físicos nas juntas. Cura o câncer, Jesus. Cura as enfermidades psicossomáticas, cura a fibromialgia. Cura, Senhor, a dor nas costas, cura até mesmo o Covid-19, por que não? No Evangelho de hoje, o Senhor nos disse que nos deu poder para, em Teu nome, levar a cura e a libertação. Cura o físico dessa pessoa doente, robustece o físico dessa pessoa abatida. A desesperança gerou, Senhor, sintomas físicos como dores, como um desânimo profundo, uma prostração, dores crônicas. A depressão que atingiu o físico, cura esse físico, esse corpo. Liberta esse corpo, Jesus, cura de toda enfermidade. Pelo poder do Teu nome, liberta-nos de toda desesperança. Nós confiamos em Ti. Ressuscita, Senhor, a virtude da esperança em nós. Faz-nos homens e mulheres de fé, de esperança, e que nós confiemos em Ti mesmo sem enxergar. E que desça sobre você, filho ou filha, nesse momento aqui particular da homilia, selando tudo que o Senhor realizou, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que com certeza agiu, trazendo libertação e cura para todos e cada um de nós. Amém.